Se esse vídeo apareceu para você, é porque essa história vai te emocionar e arrepiar. Então, já se inscreve no canal se você gosta desse tipo de história e comenta aí de qual cidade você está assistindo. A primeira coisa que aprendi depois que José morreu foi o som do silêncio. Não é aquela coisa romântica que poeta inventa, não. Silêncio tem barulho, sim. Tem o rangido da madeira velha no meio da noite. Tem o vento empurrando a porta da cozinha, que nunca fecha direito. Tem o canto do grilo, que parece que vai furar a cabeça da gente de tão insistente. Tem o próprio coração batendo devagar demais, pesado demais, como se estivesse cansado de continuar. Faz 4 anos que enterrei meu marido debaixo do pé de ipê, lá nos fundos da casa. Ele gostava daquela árvore. Dizia que quando ela florescia, era como se Deus tivesse derramado tinta amarela no mundo só para lembrar que ainda tinha beleza nas coisas. Eu não sei se acredito nisso, mas plantei uma muda de manjericão do lado da cruz de madeira que fiz para ele, e toda vez que passo por lá, arranco uma folhinha e esfrego entre os dedos. O cheiro fica na mão o dia inteiro. É meu jeito de lembrar que ele existiu. Que nossos anos juntos existiram, que tudo aquilo foi real mesmo quando parece tão distante que dói. Moro sozinha agora, numa casa de 3 cômodos que construí com as próprias mãos, tijolo por tijolo, no interior de Goiás, num lugar que nem tem nome direito no mapa. O povo da região chama de Retiro do Vento, porque aqui o vento não para nunca. Ele varre a poeira vermelha da estrada, bate nas janelas de madeira, mexe nas folhas secas do quintal e some de novo, como se tivesse pressa de ir embora. Às vezes eu entendo o vento. Também tenho vontade de ir embora, mas não sei mais para onde. A casa fica longe de tudo. Para chegar no vilarejo mais próximo, é quase 1 hora de caminhada pela estrada de terra batida quando não choveu. Quando chove, a estrada vira lama vermelha que gruda nas botas, no corpo, na alma. Eu vou ao vilarejo 1 vez por semana, às vezes a cada 15 dias, para comprar o básico: arroz, feijão, óleo, sal, fósforo. Levo os ovos das galinhas para vender, troco por alguma coisa que esteja faltando. Falo pouco. Cumprimento quem preciso cumprimentar. Volto para casa antes do sol esquentar demais. Não tenho vizinhos. A propriedade mais próxima fica a uns 3 quilômetros daqui, uma fazenda grande de gado que pertence a um homem que nunca vi. Às vezes passa uma caminhonete pela estrada levantando nuvem de poeira, mas é raro. A maioria dos dias não passa ninguém. É só eu, o vento, as galinhas ciscando no terreiro e o silêncio que pesa. Acordo todo dia antes do sol nascer. Não é porque tenho muita coisa para fazer. É porque não consigo mais dormir direito. Deito na cama e fico olhando para o teto de telha que José ajudou a colocar, pensando em tudo que podia ter sido diferente. Penso nos meus filhos, que foram embora faz tanto tempo que às vezes até esqueço o som da voz deles. Penso na vida que tive antes dessa solidão virar minha companhia constante. Penso em como é estranho o corpo continuar funcionando quando a gente já não sabe mais para quê. Levanto, acendo o fogão a lenha, faço café. O cheiro do café coado é uma das poucas coisas que ainda me traz algum conforto. Bebo devagar, sentada na cadeira de balanço na varanda, olhando o horizonte imenso que se abre na minha frente. O céu aqui é tão grande que às vezes parece que vai engolir a gente. Não tem prédio, não tem poste de luz cortando a vista. É só terra, mato seco e aquele azul sem fim que machuca de tão bonito. Depois do café, cuido das galinhas. Jogo milho no chão, troco a água, recolho os ovos. São 14 galinhas e um galo velho que canta fora de hora. José tinha comprado esse galo numa feira, achando que ia melhorar a criação. Não melhorou nada. Mas eu me acostumei com o canto desafinado dele. É companhia, do jeito que dá para ser. O resto do dia eu preencho com o que aparece, varro a casa, lavo roupa no tanque, costuro alguma coisa que rasgou, rego as poucas plantas que teimam em sobreviver nessa terra seca.
Quando o sol está muito forte, fico sentada na sombra da varanda com um copo de água gelada que não dura gelado nem 5 minutos e olho para a estrada vazia. Não estou esperando ninguém, ninguém vem. Mas eu olho mesmo assim porque é melhor do que olhar para dentro de mim. À tarde, caminho pela propriedade. Não é grande coisa, só uns 5 hectares de terra que José conseguiu comprar quando a gente ainda sonhava em ter alguma coisa nossa. A gente nunca plantou nada que prestasse. A terra aqui é dura, ingrata, mas é minha, ninguém pode me tirar daqui. Aprendi isso da pior forma possível. Tem uma cerca velha que separa minha terra da estrada. José tinha começado a consertar essa cerca antes de morrer. Ele dizia que cerca boa faz bom vizinho, mesmo sem vizinho por perto. Eu nunca terminei o trabalho. Os mourões continuam tortos, o arame farpado continua frouxo. De vez em quando eu olho para a cerca e penso que devia fazer alguma coisa, mas nunca faço. É como se consertar a cerca fosse admitir que a vida continua, e eu ainda não sei se quero admitir isso. Quando a noite cai, acendo o lampião. Não tenho energia elétrica aqui. Já me ofereceram ajuda para puxar um fio da fazenda vizinha, mas eu recusei. Não quero dever favor, não quero depender de ninguém. Aprendi que quando a gente depende, a gente perde. Então eu vivo com lampião, com vela, com a escuridão que vem quando o fogo acaba. Me acostumei. Janto pouco. Geralmente é o que sobrou do almoço. Arroz, feijão, um ovo frito, às vezes uma batata cozida. Sento na mesa que José fez sozinha, mastigando devagar, ouvindo o vento batendo lá fora. Depois lavo a louça, apago o lampião e vou para a cama. Fico olhando para o teto até o sono vir ou até desistir de esperar por ele. É assim todo dia, todo santo dia igual. Às vezes eu me pergunto se estou viva de verdade ou só respirando por teimosia. Não sei a resposta. Talvez não importe. Tem gente que acha que solidão é liberdade, que viver sozinha é não ter que dar satisfação, não ter que agradar ninguém, não ter que carregar o peso de ninguém. Pode até ser verdade para algumas pessoas, mas para mim, solidão é só isso mesmo. Um vazio grande que a gente tenta preencher com rotina, com trabalho, com cansaço. Um vazio que a gente disfarça de força. Eu não escolhi essa vida. Ela me escolheu. Ou melhor, eu fui empurrada para ela. E depois que José morreu, percebi que não sabia mais viver de outro jeito. Não sei conversar com gente. Não sei sorrir quando não sinto vontade. Não sei fingir que está tudo bem quando está tudo pesado. Então eu escolhi ficar aqui, longe de todo mundo, onde ninguém espera nada de mim, onde ninguém me olha com pena, onde ninguém pergunta se eu estou bem. Mas tem uma coisa que eu não consigo controlar. Uma coisa que José sempre dizia sobre mim, rindo, achando graça. Você não consegue passar reto, mulher. Vê alguém precisando e já para tudo para ajudar. Ele tinha razão. Eu tentei mudar isso depois que ele morreu. Tentei endurecer o coração, construir um muro ao redor de mim. Mas não funcionou. Quando vejo alguém em apuro, quando cruzo com um bicho ferido, quando escuto um choro, alguma coisa dentro de mim trava. Não consigo seguir em frente. Não consigo fingir que não vi. É mais forte que eu. Não é bondade, não é fé, não é heroísmo. É só que eu já estive no lugar de quem precisa e ninguém parou. Então eu paro. Porque sei o gosto amargo de ser ignorada quando a vida está desmoronando. Essa característica minha já me trouxe problema. Já me fez gastar dinheiro que não tinha. Já me fez perder tempo que não sobrava. Já me fez chorar sozinha depois que a pessoa ia embora e eu ficava com o peso de ter ajudado e não ter sido suficiente. Mas mesmo assim, eu não consigo mudar. É como se fosse a única parte de mim que ainda está viva de verdade. Hoje foi um dia igual aos outros. Acordei cedo, fiz café, cuidei das galinhas, varri a casa. O calor estava insuportável, daqueles que deixa o ar parado, pesado, grudento. Almocei sozinha, lavei a louça,
Sentei na varanda com um pano molhado no pescoço, tentando refrescar. O vento tinha sumido. Nem ele quis ficar por aqui hoje. No fim da tarde, quando o sol começou a amarelar no horizonte, saí para caminhar. Fui até a cerca velha, olhei a estrada vazia como sempre, senti a poeira vermelha grudando na pele suada. Estava voltando para casa quando ouvi um choro, fraco, abafado, mas era um choro. Parei. Escutei de novo. Vinha da direção da estrada, perto da entrada da minha propriedade. Meu coração apertou. Pensei que podia ser um bicho, um cachorro abandonado, um gato atropelado. Já tinha encontrado antes, já tinha enterrado antes. Mas quando me aproximei, vi que não era bicho, era um menino. O menino estava sentado na poeira vermelha, encostado no mourão torto da minha cerca. Não devia ter mais que 5 anos, talvez 6, tão pequeno que parecia impossível estar ali sozinho, naquele fim de mundo, naquela hora do dia. Ele chorava baixinho, com a cabeça entre os joelhos, os braços finos envolvendo as pernas sujas. Usava uma camiseta velha, grande demais para o corpo dele, e um short rasgado na lateral. Descalço, os pés cobertos de terra e arranhões. Fiquei parada por uns segundos, tentando entender o que estava vendo. Olhei para os 2 lados da estrada. Nada. Nenhum carro, nenhuma pessoa, nenhum sinal de movimento. Só o menino. O silêncio e aquele choro que parecia vir de um lugar muito mais fundo do que o tamanho dele permitia. Meu corpo travou, meu peito apertou, e por um instante terrível, eu pensei em voltar para casa, fechar a porta, fingir que não tinha visto. Porque eu sabia, no fundo, eu já sabia, que se eu me aproximasse daquele menino, alguma coisa ia mudar. Alguma coisa ia rachar o muro que eu tinha construído ao redor da minha vida vazia. E eu não sabia se estava pronta para isso, mas meus pés não obedeceram minha cabeça. Dei um passo, depois outro, e mais outro, até estar perto o suficiente para ele me ouvir. Menino, chamei com a voz rouca de quem passa o dia inteiro sem falar com ninguém. Ele levantou a cabeça num susto, os olhos arregalados, cheios de lágrima e medo. Olhos castanhos, fundos, velhos demais para a idade. Olhos que já tinham visto coisa que criança não devia ver. Eu reconheci aquele olhar. Já tinha visto antes, há muitos anos, refletido no rosto dos meus próprios filhos. Ei, calma, falei mais baixo, me agachando devagar para não assustá-lo mais. Não vou fazer nada. Só quero saber o que você está fazendo aqui sozinho. Ele não respondeu. Só me olhou respirando rápido, com aquele jeito de bicho acuado que não sabe se corre ou se fica. Cadê sua mãe? Perguntei. Silêncio. Seu pai? Nada. Alguém te trouxe aqui? O menino engoliu seco, limpou o nariz sujo com as costas da mão e finalmente falou, com uma voz tão fina que quase sumiu no vento que tinha voltado a soprar. Disseram que iam voltar. Meu estômago revirou. Eu conhecia essa frase. Conhecia o gosto dela, o peso dela, a mentira que carregava. Disseram que iam voltar. Quantas vezes eu já tinha ouvido isso? Quantas vezes eu mesma já tinha segurado a mão dos meus filhos e mentido dizendo que ia dar tudo certo, que alguém ia nos ajudar, que alguém ia voltar? Quem disse? Perguntei, sabendo que a resposta não ia mudar nada, mas precisando perguntar mesmo assim. A tia, ele murmurou. Ela disse que ia na cidade resolver umas coisas e depois voltava para me buscar. Mandou eu ficar aqui esperando. Mas já está escuro. Não estava escuro ainda. O sol ainda queimava no horizonte, tingindo o céu de laranja e vermelho. Mas para ele já estava escuro, porque o medo escurece tudo. Faz quanto tempo que você está aqui? Ele deu de ombros. Criança não sabe medir tempo. Só sabe quando está com fome, com sede, com medo, e ele estava com tudo isso junto. Olhei para os lados de novo, como se alguém fosse aparecer de repente e explicar tudo. Mas não tinha ninguém. Só nós dois, a estrada vazia e o dia morrendo.
Eu devia ter ido até o vilarejo buscar ajuda. Devia ter chamado alguém, alguma autoridade, alguma pessoa que soubesse lidar com situação assim. Mas o vilarejo estava longe. A noite ia cair e o menino estava ali, na minha frente, com aqueles olhos que imploravam sem falar nada. "Como você se chama?" perguntei. "Davi", ele respondeu baixinho. "Davi? Bonito nome." Respirei fundo, tentando organizar os pensamentos. "Eu sou Neuza. Moro aqui nessa casa." Apontei para trás de mim. "Você está com fome?" Ele assentiu devagar, ainda desconfiado. "Vem comigo então. Vou te dar comida, água e a gente espera sua tia voltar. Pode ser?" Davi me olhou por um tempo longo, avaliando se podia confiar. Não podia. Ninguém ensinou criança abandonada a confiar em estranho. Mas fome dói mais que desconfiança. Então ele se levantou devagar e ficou ali parado, esperando eu fazer o próximo movimento. Estendi a mão. Ele não pegou. Só começou a andar atrás de mim, mantendo distância, como o cachorro sem dono que aceita comida, mas não aceita carinho. Caminhamos até a casa em silêncio. Eu na frente, ele atrás, e entre nós um abismo de coisas não ditas. Abri a porta de madeira que rangeu no gonzos velhos. Acendi o lampião porque já estava escurecendo de verdade. A luz amarelada encheu a cozinha pequena, revelando a mesa simples, o fogão a lenha, as panelas penduradas na parede. "Senta aí", indiquei a cadeira. "Vou esquentar comida." Davi sentou na ponta da cadeira, tenso, pronto para sair correndo a qualquer momento. Peguei a panela de feijão que tinha sobrado do almoço, coloquei no fogo, mexi com a colher de pau. Esquentei arroz, fritei 2 ovos, cortei um pedaço de queijo que tinha guardado, coloquei tudo num prato fundo e botei na frente dele. Enchi um copo d'água, coloquei do lado. "Come." Ele olhou para a comida como se fosse a coisa mais bonita do mundo. E comeu. Comeu tão rápido que quase engasgou. Comeu do jeito que quem passou o dia inteiro esperando na beira da estrada come, com desespero, com urgência, como se a comida pudesse sumir a qualquer momento. Eu virei de costas, fingindo mexer nas panelas, mas estava olhando ele pelo canto do olho. Aquele menino não tinha sido largado ali hoje, não. Aquilo era abandono, abandono puro e simples. Eu conhecia porque já tinha sido abandonada também. Já tinha sido despesa, peso, problema. Já tinha sido posta para fora com uma mão na frente e outra atrás, segurando meus filhos pequenos, sem ter para onde ir. A memória veio como soco no estômago. O dia que a sogra, aquela mulher dura que nunca gostou de mim, nos pôs para fora de casa 3 meses depois que José morreu. Ainda usava roupa de luto. Ainda chorava escondido, ainda não sabia como ia sustentar 2 crianças sozinha. E ela disse, na minha cara, sem um pingo de piedade, "Você e essas crianças só dão despesa. Vão embora. Procurem a família de vocês." Eu não tinha família. José era minha família, e agora José estava morto. Mas isso não importava para ela. Nada importava. Fomos jogados na estrada com uma sacola de roupa e nada mais. Meus filhos tinham 4 e 6 anos. Olhavam para mim esperando que eu resolvesse tudo. E eu não sabia resolver nada. Só sabia que a gente precisava de um lugar para dormir aquela noite. Andei até os pés sangrarem. Até os meninos não aguentarem mais e eu ter que carregar os 2, um em cada braço, mesmo sem ter força. Pedi ajuda. Bati em porta. Fui enxotada. Fui olhada com desprezo. Fui tratada como se ser pobre e viúva fosse doença contagiosa. Dormi com meus filhos debaixo de uma árvore naquela noite. Eles choraram. Eu prometi que ia melhorar. Menti, porque não sabia se ia melhorar. Só sabia que precisava tentar. Trabalhei em tudo que apareceu. Limpei casa, lavei roupa. Cozinhei em cozinha alheia. Aguentei humilhação, engoli orgulho. Fiz tudo o que era preciso para conseguir juntar dinheiro, centavo por centavo, até comprar esse pedaço de terra aqui no meio do nada.
Construí essa casa com as próprias mãos. Criei meus filhos sozinha, até eles crescerem e irem embora. E agora aquele menino estava sentado na minha cozinha, comendo feijão no prato que eu comi, bebendo água no copo que eu bebi, com o mesmo olhar que meus filhos tinham naquele dia na estrada. Davi terminou de comer. Limpou o prato com o último pedaço de pão, bebeu a água toda de um gole só. Ficou sentado, quieto, esperando. Não pediu mais. Criança abandonada aprende rápido a não pedir nada. Quer mais? Ofereci. Ele balançou a cabeça que não. Mas eu vi que queria. Vi que tinha vergonha de pedir. Então coloquei mais comida no prato dele sem esperar resposta. Ele comeu de novo, mais devagar dessa vez, como se estivesse começando a acreditar que não ia sumir. Quando terminou, recolhi o prato, lavei na pia, sequei, guardei. Davi continuou sentado, me olhando com aqueles olhos enormes que não piscavam. Sua tia não vai voltar, falei, porque mentir para a criança não adianta. Eles sabem, sempre sabem. Ele baixou a cabeça. Você tem outro lugar para ir? Silêncio. Tem alguém que cuida de você? Nada. Suspirei. Olhei pela janela. A noite tinha caído de vez. Lá fora estava escuro, frio, perigoso. Eu podia levar o menino para o vilarejo amanhã cedo. Podia entregar ele para alguém do conselho tutelar, se é que tinha conselho tutelar naquele fim de mundo. Podia fazer o certo, o sensato, o que a lei mandava. Mas eu também podia deixar ele dormir aqui hoje. Dar um teto, um cobertor, um lugar seguro por uma noite. Amanhã eu pensava, amanhã eu resolvia, hoje eu só ia fazer o que ninguém fez por mim. Você vai dormir aqui hoje, falei, mais para mim mesma do que para ele. Amanhã a gente vê o resto. Davi me olhou sem entender se era verdade ou mentira, sem saber se podia relaxar ou se precisava continuar pronto para correr. Eu conhecia esse sentimento. Vivi anos assim, pronta para correr, sem nunca conseguir relaxar de verdade. Levei ele para o quarto pequeno que tinha sido dos meus filhos, tinha uma cama velha, um colchão fino, um cobertor de retalho que eu mesma tinha costurado faz tempo. Puxei o cobertor alisando com a mão. Pode deitar. Davi subiu na cama devagar, ainda de roupa suja e pé sujo. Nem pensei em dar banho. Estava tarde demais, eu estava cansada demais e ele precisava dormir mais do que precisava estar limpo. Cobri ele com o cobertor. Ele se encolheu, ficando pequeno, quase sumindo ali dentro. Eu vou estar na cozinha se você precisar de alguma coisa, falei. Pode dormir. Saí do quarto deixando a porta entreaberta. Voltei para a cozinha. Sentei na cadeira que Davi tinha sentado. Apoiei os cotovelos na mesa, o rosto nas mãos e respirei fundo, tentando entender o que tinha acabado de fazer. Eu tinha trazido uma criança para dentro da minha casa. Uma criança que não era minha, que não conhecia, que nem sabia se voltaria amanhã para a casa que veio. Eu tinha atravessado uma linha que não devia ter atravessado. Tinha me envolvido numa coisa que não era problema meu, mas eu não conseguia me arrepender. Porque daquele menino na minha cerca, eu tinha visto meus filhos. Tinha visto eu mesma. Tinha visto todo mundo que um dia foi deixado para trás, como se não valesse nada. E pela primeira vez em 4 anos, eu não me senti sozinha. Senti medo. Acordei antes do sol nascer, como sempre. Mas hoje foi diferente. Hoje eu acordei sabendo que não estava mais sozinha na casa. O silêncio tinha mudado de forma. Não era mais aquele vazio que preenchia todos os cantos. Era um silêncio habitado, o tipo que existe quando tem alguém respirando no cômodo ao lado. Fiquei deitada por uns minutos, olhando para o teto, ouvindo os sons da madrugada lá fora, o canto do galo desafinado, o vento empurrando as telhas, e de longe, quase imperceptível, a respiração de Davi no quarto dos fundos. Uma respiração pesada, cansada, de quem finalmente tinha conseguido dormir depois de muito tempo sem dormir direito. Levantei devagar, vestindo a mesma saia velha de sempre, a mesma blusa desbotada. Fui até a porta do quarto dele e espiei pela fresta.
Davi ainda dormia, encolhido debaixo do cobertor, com o rosto meio escondido. Parecia menor ainda dormindo. Parecia impossível que alguém tão pequeno tivesse sido largado na beira da estrada como lixo. Fechei a porta de leve e fui para a cozinha. Acendi o fogão a lenha, coloquei água para ferver para o café. Enquanto esperava, fiquei olhando pela janela para a estrada vazia. Uma parte de mim ainda esperava ver alguém aparecer. Uma mulher correndo, desesperada, procurando o menino que tinha perdido. Uma pessoa arrependida, com lágrimas no rosto, pedindo desculpa por ter abandonado uma criança. Mas não veio ninguém. Nunca vem. O café ficou pronto. Tomei a primeira xícara sentada na varanda, vendo o sol nascer vermelho no horizonte. O céu estava limpo, sem nuvem, anunciando mais um dia de calor que derrete. Precisava decidir o que ia fazer. Precisava ir até o vilarejo, falar com alguém, avisar que tinha encontrado uma criança abandonada. Era o certo a fazer. Era o sensato. Era o que a lei mandava. Mas só de pensar em entregar Davi para um estranho, meu peito apertou, porque eu sabia como era o sistema. Sabia que criança pobre, sem família, sem ninguém para brigar por ela, virava número, virava problema, virava mais um caso para ser resolvido do jeito mais rápido e mais barato possível. E na maioria das vezes, o jeito mais rápido não era o melhor. Ouvi um barulho vindo de dentro da casa, passos pequenos, hesitantes. Me virei e vi Davi parado na porta da cozinha, com o cabelo todo bagunçado, os olhos inchados de sono, ainda usando a roupa suja do dia anterior. Ele me olhou com aquela mesma expressão assustada, como se não tivesse certeza se estava bem estar ali ou se ia ser mandado embora. Bom dia, falei, tentando usar um tom normal, como se fosse comum ter uma criança na minha casa de manhã cedo. Bom dia, ele respondeu, tão baixinho que quase não ouvi. Quer café? Perguntei. Tenho pão também. E leite, se preferir. Ele assentiu, mas não se moveu. Ficou ali parado, como se esperasse permissão para entrar na própria cozinha. Isso me doeu. Doeu porque eu já tinha visto meus filhos assim, com medo de incomodar, com medo de pedir, com medo de ocupar espaço. Vem, senta, falei puxando a cadeira. Davi sentou. Esquentei leite, cortei pão, passei manteiga, coloquei tudo na frente dele. Ele comeu devagar, olhando para o prato, sem levantar os olhos. Não falou nada. Eu também não. A gente comeu no silêncio, cada um perdido nos próprios pensamentos. Quando terminou, recolhi a louça e lavei. Davi continuou sentado, me observando. Senti o peso do olhar dele nas minhas costas, mas não virei. Estava tentando organizar o que ia dizer, como ia explicar que ele não podia ficar aqui para sempre, que eu precisava levar ele para algum lugar, que tinha regras, leis, coisas que eu não podia ignorar. Mas quando finalmente sequei as mãos e me virei para falar com ele, as palavras empacaram na garganta, porque Davi estava chorando. Chorando em silêncio, com as lágrimas escorrendo pelo rosto sujo, sem fazer barulho, sem pedir nada, só chorando. O que foi? Perguntei me aproximando. Ele não respondeu. Só balançou a cabeça, limpando as lágrimas com as costas da mão, tentando parar de chorar e não conseguindo. Eu devia ter ficado de pé, devia ter mantido distância. Devia ter lembrado a mim mesma que aquele menino não era meu, que eu não podia me apegar, que dali a pouco ia ter que entregá-lo para outra pessoa. Mas não consegui. Dei um passo, depois outro. E antes que pudesse pensar direito no que estava fazendo, me agachei na frente dele e coloquei a mão no ombro pequeno e ossudo. Ei, calma, falei baixinho. Não precisa chorar. Eu não quero ir. Ele soluçou, finalmente falando o que estava entalado. Por favor, não me manda embora. Meu coração partiu. Partiu de um jeito que eu nem sabia que ainda era possível, porque eu já tinha ouvido aquelas palavras antes. Já tinha ouvido da boca dos meus próprios filhos quando a gente foi expulsa da casa da sogra. Mãe,
A gente não pode ficar? Por favor. E eu não pude fazer nada, porque ninguém quis a gente, porque a gente era peso. Davi, escuta, tentei explicar, mas minha voz saiu trêmula. Você não pode ficar aqui para sempre. Eu preciso te levar para alguém que cuida de criança. Alguém que sabe o que fazer. Não, ele balançou a cabeça desesperado. Eles vão me mandar de novo. Vão me dar para outra tia que não me quer. Eu sei como funciona. Eu já fui mandado antes. Engoli seco. Davi tinha razão. Ele sabia. Criança que já foi abandonada uma vez sabe reconhecer quando está prestes a ser abandonada de novo. Eles desenvolvem um instinto, uma espécie de radar interno que detecta a rejeição antes mesmo dela acontecer. Ninguém vai te mandar embora, falei, sem saber se era verdade, mas precisando dizer alguma coisa que acalmasse o desespero dele. Eu só preciso ver o que é melhor para você. Ficar aqui é melhor. Ele insistiu, segurando minha mão com força. Eu ajudo. Eu sei trabalhar. Eu não dou trabalho. Eu prometo. Só não me manda embora. Fechei os olhos. Respirei fundo. Tentei encontrar dentro de mim a mulher sensata, prática, que sabia separar sentimento de responsabilidade. Mas não encontrei. Só encontrei aquela mãe que um dia não teve escolha, que não pôde proteger os filhos, que teve que aceitar a humilhação porque não tinha outro jeito. Mas agora eu tinha escolha. Eu tinha uma casa, tinha comida, tinha espaço, tinha tudo que faltou para mim quando precisei. Tá bom, falei, antes que minha cabeça pudesse me impedir. Você fica hoje, a gente vê o resto depois. Davi me abraçou. Me abraçou com tanta força que quase me derrubou. E naquele abraço desesperado de uma criança que acabou de ganhar mais um dia de segurança, eu senti alguma coisa dentro de mim se quebrar ou se consertar. Não sei bem, só sei que doeu. Passei o dia tentando agir normal. Dei banho em Davi, lavei a roupa dele e vesti nele uma camisa velha que tinha sido do meu filho mais novo. Ficou enorme, mas pelo menos estava limpa. Dei comida, dei água, dei atenção quando ele precisava e silêncio quando ele não queria falar. Davi me seguiu pela casa o dia inteiro. Quando fui cuidar das galinhas, ele foi atrás. Quando fui regar as plantas, ele foi junto. Quando sentei na varanda para descansar, ele sentou do meu lado. Não falava muito, mas estava sempre ali, como se tivesse medo que eu sumisse se ele tirasse os olhos de mim. À tarde, dei para ele um pedaço de papel e um lápis que achei no fundo de uma gaveta. Ele ficou horas desenhando na mesa da cozinha. Desenhava casas, árvores, pessoas de palitinho. Desenhava com concentração, com cuidado, como se cada traço fosse importante. De vez em quando levantava os olhos para ver se eu ainda estava ali. Quando via que sim, voltava a desenhar. Eu deveria ter ido ao vilarejo. Deveria ter falado com alguém. Mas não fui. Inventei desculpa para mim mesma. Estava muito quente. A estrada estava ruim. Podia ir amanhã. Sempre podia ir amanhã. A verdade é que eu não queria ir. Não queria ver o olhar de Davi quando eu o entregasse para um estranho. Não queria ouvir ele implorar para ficar. Não queria ser mais uma pessoa que abandonava aquele menino. Quando a noite caiu, fiz janta. Comemos juntos de novo, naquele silêncio que já estava começando a ficar confortável. Depois, lavei a louça enquanto Davi ficou sentado na cadeira, quase dormindo de cansaço. Vai dormir, falei. Amanhã tem mais dia. Ele foi para o quarto sem reclamar. Quando voltei depois de apagar o lampião da cozinha, encontrei ele já deitado, encolhido debaixo do cobertor, com os olhos fechados. Mas eu sabia que não estava dormindo. Sabia pelo jeito que segurava o cobertor, pelo jeito que respirava. Estava fingindo dormir porque tinha medo que, se ficasse acordado, eu mudasse de ideia. Sentei na beira da cama. Davi abriu os olhos, me olhando no escuro. Você vai estar aqui de manhã? Ele perguntou com a voz pequena. Vou, respondi. Promete? Prometo. Ele fechou os olhos de novo. Dessa vez, de verdade.
Eu fiquei ali sentada mais um tempo, olhando aquele menino que tinha aparecido na minha vida sem avisar, sem pedir licença, bagunçando tudo que eu tinha construído de proteção ao redor do meu coração. Quando voltei para a cozinha, sentei na cadeira velha e apoiei a cabeça nas mãos. Estava cansada, mais cansada do que depois de um dia inteiro de trabalho pesado. Era um cansaço diferente. Era o cansaço de quem está tentando decidir alguma coisa grande demais para caber numa cabeça só. Eu podia entregar Davi amanhã, podia fazer o certo, o que todo mundo esperava. Podia voltar para minha vida vazia, silenciosa, protegida. Podia fingir que nada tinha acontecido, mas eu também podia ficar, podia lutar, podia brigar pelo direito de cuidar daquele menino que ninguém queria, podia arriscar meu coração de novo, depois de anos protegendo ele de qualquer sentimento que doesse demais. Olhei pela janela para a estrada escura. O vento batia nas árvores, as estrelas brilhavam no céu imenso, e eu pensei em José, no que ele diria se estivesse aqui. Ele ia rir, daquele jeito dele, e ia falar: "Você não consegue passar reto, mulher. Já aceitou esse menino no coração. Agora aguenta." E era verdade, eu já tinha aceitado, sem querer, sem planejar, sem pensar nas consequências. Davi já tinha entrado, e agora eu não sabia mais como viver sem ele ali. Mas saber disso não tornava a decisão mais fácil, porque eu não era só eu nessa história. Tinha leis, tinha regras, tinha gente que ia questionar, que ia julgar, que ia dizer que uma viúva pobre, sozinha, sem estrutura, não tinha condição de cuidar de criança, e talvez eles tivessem razão. Talvez eu não tivesse condição mesmo, mas eu tinha vontade, e às vezes vontade é tudo que a gente tem. Acordei com o barulho da chuva batendo no telhado. Não era aquela chuva fina e educada que molha devagar. Era chuva grossa, pesada, furiosa, o tipo de chuva que transforma a estrada de terra em rio de lama e isola quem mora longe de tudo. O tipo de chuva que a gente respeita porque sabe o estrago que faz. Levantei rápido, ainda meio tonta de sono, e fui até a janela. Lá fora estava um cinza escuro, quase preto, mesmo sendo de manhã. O vento sacudia as árvores com violência. A chuva caía inclinada, batendo nas paredes da casa, encharcando tudo. O terreiro tinha virado poça. A estrada, que já era ruim, devia estar intransitável. Meu estômago apertou, porque eu sabia o que isso significava. Significava que não ia poder ir ao vilarejo hoje. Significava que estava presa aqui com Davi. Significava que a decisão que eu vinha adiando ia ter que esperar mais um pouco. Ou significava que a decisão já tinha sido tomada por mim. Fui até o quarto de Davi. Ele ainda dormia, alheio à tempestade lá fora. Tinha o rosto relaxado, a boca entreaberta, os cabelos bagunçados no travesseiro. Parecia em paz. Pela primeira vez desde que chegou, parecia realmente em paz. Deixei ele dormir. Voltei para a cozinha, acendi o fogão, fiz café. A lenha estava úmida e custou a pegar fogo, mas insisti até conseguir. Enquanto a água fervia, fui até a varanda e olhei o estrago. A chuva tinha derrubado um galho grosso do pé de manga. As galinhas estavam todas encolhidas no galinheiro, molhadas e irritadas. A cerca velha tinha cedido em 2 pontos, os mourões tortos finalmente desistindo de ficar em pé. E a estrada? A estrada tinha sumido debaixo de uma camada grossa de lama vermelha que descia morro abaixo como rio preguiçoso. Ninguém ia passar por ali hoje, nem amanhã. Talvez nem depois de amanhã, dependendo de quanto tempo a chuva durasse. Estávamos isolados, completamente isolados. Voltei para a cozinha quando ouvi Davi se mexendo. Ele apareceu na porta, esfregando os olhos, ainda com a camisa enorme que dei para ele. "Está chovendo", ele disse, como se eu não tivesse notado. "Está", confirmei. "E bastante." "Vai parar?" "Vai, mas não sei quando." Davi foi até a janela e ficou olhando a chuva cair.
Não parecia assustado, parecia fascinado, como se nunca tivesse visto tempestade antes, ou como se nunca tivesse visto de dentro de uma casa segura, protegido, sem ter que se preocupar em ficar molhado ou com frio. Vem comer, chamei. Tomamos café juntos. Comi pão com manteiga, ele comeu bolo de fubá que tinha feito no dia anterior. A chuva continuava batendo no telhado, criando um barulho constante que preenchia o silêncio entre nós. A tia não vai conseguir voltar com essa chuva, né? Davi perguntou de repente, olhando para mim com aqueles olhos grandes. Eu podia ter mentido. Podia ter dito que sim, que ela ia voltar assim que a chuva parasse. Mas já tinha mentido demais na minha vida. Para mim mesma, para os meus filhos, para todo mundo. Estava cansada de mentira. Davi, sua tia não vai voltar, falei, colocando a xícara de café na mesa. Com chuva ou sem chuva. Ela te deixou aqui porque não queria mais cuidar de você. E eu sinto muito, mas é a verdade. Ele baixou a cabeça. Não chorou. Só ficou olhando para o prato vazio, processando o que eu tinha dito. Depois de um tempo, levantou os olhos de novo. Eu já sabia, ele disse baixinho. Só não queria que fosse verdade. Eu sei. Ela sempre disse que eu dava muito trabalho, que comia demais, que custava caro. Davi mexeu nas migalhas de bolo no prato. Minha mãe morreu quando eu era pequeno. Meu pai foi embora. A tia ficou comigo porque era obrigada. Mas ela nunca quis. Eu sempre soube. Meu peito doeu. Doeu porque nenhuma criança devia saber que não era querida. Nenhuma criança devia carregar esse peso. Não é culpa sua. Falei. Nada disso é culpa sua, entendeu? Criança não pede para nascer. Criança não escolhe a família que tem. E criança nunca, nunca é peso ou problema. Quem fez você acreditar nisso estava errado. Davi me olhou com uma expressão que misturava surpresa e alívio. Como se ninguém nunca tivesse dito aquilo para ele antes. Como se pela primeira vez alguém estivesse dizendo que ele tinha valor. Você acha mesmo? Ele perguntou. Eu sei, respondi com firmeza. Porque eu já fui chamada de peso também. Eu e meus filhos. E levei anos para entender que quem disse isso é que estava errado, não eu. Ficamos em silêncio por um tempo. A chuva continuava caindo. O vento continuava soprando. E dentro da casa, naquela cozinha pequena e simples, alguma coisa estava mudando. Alguma coisa estava sendo construída, tijolo por tijolo, palavra por palavra. Passei o dia dentro de casa com Davi. Não tinha o que fazer lá fora com aquela chuva. Então, a gente ficou. Joguei damas com ele num tabuleiro velho que achei no armário. Ensinei ele a fazer pão. Deixei ele mexer a massa, sovar, dar forma. Ele riu quando a farinha espirrou na cara dele. E eu percebi que era a primeira vez que via aquele menino rir. No meio da tarde, a chuva diminuiu um pouco. Saí na varanda para ver o estrago. Davi veio junto, descalço, pisando na água fria que escorria do telhado. A gente ficou ali, vendo a terra encharcada, o céu ainda carregado, o mundo todo molhado e silencioso. Gosto de chuva, Davi disse de repente. Por quê? Porque quando chove, ninguém vai embora, todo mundo tem que ficar. Ele me olhou. Você não pode me levar embora hoje. Meu coração apertou. Porque ele tinha razão. E porque eu percebi, naquele momento, que não queria levá-lo embora. Não hoje, não amanhã. Talvez nunca. Mas a vida não era simples assim. Não bastava querer. Tinha que ter condição. Tinha que ter estrutura. Tinha que ter permissão. Tinha que ter um monte de coisa que eu não tinha. Vem, vamos entrar. Falei, desviando do assunto. Está esfriando. À noite fiz sopa. Sopa grossa de legumes com carne seca, daquelas que esquentam por dentro. Comemos na mesa da cozinha, com o lampião aceso entre nós, criando sombras dançantes nas paredes. Davi comeu 3 pratos. Eu comi 1, mas gostei de ver ele comer. Gostei de ter alguém para cozinhar além de mim mesma. Depois da janta, enquanto lavava a louça, ouvi Davi tossir. Uma tosse seca, áspera. Virei para olhar. Ele estava sentado na cadeira, com a mão no peito, tossindo de novo.
Você está bem? Perguntei. Estou, ele respondeu, mas tossiu mais uma vez. Vem aqui. Sequei as mãos e fui até ele. Coloquei a mão na testa. Estava quente. Não muito, mas quente o suficiente para preocupar. Você está com febre, constatei. Não estou, não. Ele insistiu. Mas estava. Eu conhecia a febre. Tinha cuidado de criança doente a vida inteira. Vai deitar. Vou fazer chá. Davi obedeceu sem reclamar, o que me preocupou mais ainda. Criança que não reclama de ir para a cama está doente de verdade. Fiz chá de guaco, adoçado com mel, e levei para ele. Dei colher por colher, esperando ele engolir devagar. Depois cobri ele com 2 cobertores, mesmo o quarto estando abafado. Vai passar, falei, mais para mim mesma do que para ele. É só um resfriado. Vai passar. Mas durante a noite, a febre piorou. Acordei com o som de Davi chamando por mim. Corri para o quarto dele. Ele estava encolhido na cama, tremendo, mesmo debaixo dos cobertores. A testa queimava. Os olhos brilhavam com aquele jeito estranho que febre alta traz. Neuza, ele murmurou com a voz fraca. Estou com frio. Meu sangue gelou, porque eu sabia que quando criança com febre alta diz que está com frio, a coisa é séria. Peguei mais cobertores, cobri ele. Molhei um pano com água fria, coloquei na testa. Fiz mais chá. Dei mais remédio caseiro. Fiz tudo o que sabia fazer. Mas a febre não baixava. Fiquei acordada a noite inteira, sentada na beira da cama dele, trocando o pano da testa, dando água, rezando baixinho as orações que minha mãe me ensinou e que eu jurava ter esquecido. A chuva tinha voltado com força. Batia no telhado como tambor. E eu ali, sozinha, com uma criança doente, sem poder pedir ajuda, sem poder ir a lugar nenhum. De madrugada, Davi começou a delirar. Falava coisas sem sentido. Chamava pela mãe. Chorava dormindo. Eu segurava a mão pequena dele e tentava acalmar, mas não adiantava muito. A febre estava dominando. E foi naquela madrugada, sozinha com Davi, delirando de febre, que eu entendi uma coisa que me assustou profundamente. Eu não tinha medo dele morrer só porque era uma criança inocente. Eu tinha medo porque era ele. Porque naqueles poucos dias, aquele menino tinha se tornado importante para mim. Tinha se tornado parte da minha vida. Tinha se tornado meu. Quando o sol nasceu, a febre começou a baixar. Devagar, mas começou. Davi parou de delirar. A respiração ficou mais calma. Ele abriu os olhos, me viu sentada ali e deu um sorriso fraco. Você ficou, ele disse. Eu disse que ia ficar. A noite toda? A noite toda. Ele fechou os olhos de novo e voltou a dormir. Mas dessa vez era um sono tranquilo, reparador. A febre tinha quebrado. Eu fiquei ali, sentada mais um tempo, olhando ele dormir, e entendi que tinha passado de um ponto de não retorno. Não ia mais conseguir entregar Davi para ninguém. Não ia mais conseguir voltar para minha vida vazia, porque agora minha vida tinha ele. E sem ele, ia ficar vazia de um jeito diferente. Ia ficar vazia de propósito. A chuva continuou caindo lá fora. E eu, pela primeira vez em anos, não me senti sozinha. A chuva parou no 3º dia. O céu abriu devagar, como se estivesse com preguiça de clarear, e o sol voltou a queimar, transformando a lama em crosta dura e rachada. A estrada continuava intransitável, cheia de buracos fundos e trechos alagados, mas pelo menos dava para caminhar até o galinheiro sem afundar até o joelho. Davi melhorou. A febre tinha ido embora de vez, deixando para trás só um cansaço que foi sumindo aos poucos. Ele voltou a comer direito, voltou a me seguir pela casa, voltou a desenhar na mesa da cozinha. Mas alguma coisa tinha mudado. Ele ficava mais perto de mim agora. Segurava minha mão sem eu pedir. Encostava a cabeça no meu ombro quando a gente sentava na varanda. Como se a noite de febre tivesse quebrado alguma barreira que ainda existia entre nós.
E eu deixei ele chegar perto, deixei ele ocupar espaço, deixei ele me chamar de Neuza com aquela voz fina que já tinha virado familiar, porque eu também tinha mudado. À noite, cuidando dele, com medo de perder, tinha rachado alguma coisa dentro de mim que eu mantinha fechada há anos. No quarto dia depois da chuva, a estrada finalmente secou o suficiente para alguém passar. Eu estava na varanda com Davi quando ouvi o barulho de motor vindo de longe. Um barulho que não se ouvia há dias. Barulho de carro se aproximando. Meu corpo inteiro ficou tenso. Davi também ouviu. Levantou da cadeira onde estava sentado, os olhos arregalados, o rosto pálido. "É alguém vindo", ele disse com a voz trêmula. "É", confirmei, tentando manter a calma. "É para me buscar?" "Não sei, mas eu sabia. No fundo eu sabia. Porque nada dura para sempre. Porque a vida não deixa a gente ficar em paz quando a gente encontra um pouco de felicidade. Porque sempre tem alguém que aparece para cobrar, para questionar, para exigir explicações." O carro parou na frente da casa. Era uma caminhonete velha, branca, com a lataria amassada e a pintura descascando. A porta se abriu e desceu uma mulher, magra, alta, com o cabelo preso num rabo de cavalo mal feito, vestindo calça jeans surrada e blusa florida desbotada. Tinha uns 40 anos, talvez mais, o rosto marcado pelo sol e pela vida dura. Davi se encolheu atrás de mim, segurou minha blusa com força. "É ela", ele sussurrou, apavorado. "É a tia." Meu estômago revirou. Então era ela. A mulher que tinha largado um menino de 5 anos na beira da estrada e tinha ido embora. A mulher que tinha dito que ia voltar e não voltou. A mulher que tinha transformado Davi em peso, em problema, em coisa descartável. Ela veio caminhando até a varanda. Não parecia envergonhada. Não parecia arrependida. Parecia irritada, como se estivesse sendo incomodada. "Boa tarde", ela disse, mas não era cumprimento, era cobrança. "Boa tarde", respondi, ficando de pé, colocando meu corpo entre ela e Davi. "Vim buscar o menino." Ela foi direto ao ponto. "Soube que estava aqui." "Ah, como soube?" "O povo fala, sempre fala." Ela olhou para Davi, que continuava escondido atrás de mim. "Vem, Davi, vamos embora." "Ele não vai." As palavras saíram da minha boca antes que eu pudesse pensar. Antes que minha cabeça pudesse me avisar que eu não tinha direito nenhum de falar aquilo. A mulher me olhou com desprezo. "Como não vai? Ele é meu sobrinho. É minha responsabilidade." "Responsabilidade?" repeti, sentindo a raiva subindo. "A senhora largou ele aqui faz quase uma semana. Sozinho. Com fome." Assustado. "E agora vem falar de responsabilidade?" "Eu tive problema." Ela se defendeu sem convicção. "Precisei resolver umas coisas na cidade. Ia voltar." "Não ia não." Falei olhando nos olhos dela. "A senhora abandonou ele, igual abandona cachorro que não quer mais." A mulher ficou vermelha, não de vergonha, de raiva. "Olha aqui, eu não vim aqui para ser julgada por você. Não sabe de nada da minha vida. Não sabe o que passei para cuidar desse menino depois que a irmã dele morreu." "Irmã?" Me confundi. "Você disse sobrinho." "É sobrinho sim, filho da minha irmã, que morreu e me deixou com ele." Ela apontou para Davi. "Eu não pedi para cuidar de criança. Eu não queria, mas fiquei porque ninguém mais quis e aguentei até onde deu. Agora não dá mais. Mas isso não quer dizer que vou deixar ele com qualquer um." "Qualquer um?" repeti, incrédula. "A senhora acha que eu sou qualquer um? Eu cuidei dele quando a senhora jogou ele fora. Dei comida, abrigo, carinho. Passei noite acordada quando ele estava com febre. Enquanto isso, a senhora estava onde? Fazendo o quê?" A mulher não respondeu. Só olhou para o lado, desconfortável. "Eu vim buscar o menino", ela repetiu teimosa. "Ele é meu sobrinho. Tenho direito." "Direito de quê? De abandonar de novo? De fazer ele se sentir peso de novo?" Minha voz estava tremendo de raiva.
Porque é isso que a senhora faz. Faz ele acreditar que não vale nada, que ninguém quer ele, que ele é problema. Eu não faço nada disso. Ela se defendeu, mas sem muita força. Faz sim. Eu vi nos olhos dele. Eu ouvi da boca dele. Ele sabe que a senhora não quer ele. E criança que sabe que não é querida morre por dentro. Morre um pouco todo dia. Davi ainda estava atrás de mim, agarrado na minha blusa. Senti ele tremendo. Senti o medo dele. E naquele momento eu entendi que não ia deixar aquela mulher levar ele. Não ia, mesmo que fosse errado, mesmo que fosse ilegal, mesmo que eu não tivesse direito nenhum. Ele não vai com a senhora. Falei de novo, agora com firmeza. Você não pode me impedir. A mulher retrucou. Ele é meu sobrinho, sou responsável legal por ele. Então vá na justiça, desafiei. Vá lá e conte que largou uma criança de 5 anos na beira da estrada. Vá lá e explique por que sumiu por uma semana. Vá lá e diga que quer ele de volta só porque tem vergonha do que o povo vai falar. A mulher ficou em silêncio. Olhou para mim, olhou para Davi, olhou para a estrada. E eu vi, naquele momento, que ela não queria realmente levar o menino. Ela só não queria admitir que tinha abandonado. Não queria que o povo falasse. Não queria ficar com a culpa. O que você quer? Ela perguntou cansada. Quer ficar com ele? É isso? Quero que ele tenha uma chance, respondi. Uma chance de ser criança, de ser querido, de não ser peso. E você acha que pode dar isso? Posso tentar, posso dar o que eu não tive, o que meus filhos não tiveram. Posso dar um lar de verdade. A mulher riu, uma risada amarga sem graça. Lar. Ela balançou a cabeça. Você acha que é tão simples assim? Acha que basta querer? Tem papel, tem lei, tem um monte de coisa. Você não pode simplesmente pegar uma criança e fingir que é sua. Eu sei, admiti, mas posso tentar fazer do jeito certo. Posso ir na justiça. Posso pedir guarda. Posso mostrar que tenho condição de cuidar dele. Você? Ela me olhou de cima a baixo, avaliando minha roupa velha, minha casa simples, minha vida pobre. Você mora sozinha no meio do mato, não tem emprego, não tem dinheiro. Acha que vão te dar guarda de uma criança? As palavras dela doeram porque eram verdade. Eu não tinha nada, só tinha vontade, e vontade não enche barriga, não paga conta, não convence juiz. Mas tinha uma coisa que eu tinha e aquela mulher não tinha. Eu queria Davi. Queria de verdade, não por obrigação, não por dever. Queria porque ele tinha entrado na minha vida e tinha preenchido um vazio que eu nem sabia que existia. Eu tenho essa casa, lhe falei. Tenho comida, tenho tempo, tenho paciência e tenho vontade de cuidar dele do jeito que ele merece. Isso tem que valer alguma coisa. A mulher me olhou por um tempo longo. Depois olhou para Davi, que continuava escondido, tremendo. Davi, ela chamou. Vem aqui. Davi não se mexeu. Vem, ela insistiu. Só quero falar com você. Lentamente Davi saiu de trás de mim. Ficou parado a uma distância segura da tia, os olhos no chão, as mãos fechadas em punho. Você quer ficar aqui? Ela perguntou. É isso? Davi não respondeu. Responde, ela cobrou. Quer ficar com essa mulher em vez de ir comigo? Davi levantou os olhos, olhou para mim, olhou para a tia e respondeu com a voz tremendo, mas firme. Quero. A palavra caiu como pedra no silêncio. A mulher fechou o rosto, respirou fundo e pela primeira vez vi alguma coisa parecida com alívio naqueles olhos duros. Tá bom, ela disse cansada. Fica, mas não vem me cobrar depois. Não vem dizer que não avisei que ia dar problema. Ela virou de costas e começou a andar de volta para o carro. Parou no meio do caminho, se virou. Você vai ter que resolver com a justiça, ela avisou. Eu não vou facilitar, não vou assinar papel, não vou abrir mão de nada. Se quer ficar com ele, vai ter que brigar por isso. Vou brigar, respondi sem hesitar.
A mulher subiu na caminhonete, deu partida e foi embora levantando poeira vermelha. A gente ficou ali, eu e Davi, vendo o carro sumir na estrada, ouvindo o barulho do motor ir embora, até virar silêncio de novo. Davi se virou para mim. Tinha lágrimas escorrendo no rosto, mas não era tristeza. Era alívio. Alívio de ter sido escolhido. Alívio de ter alguém que queria brigar por ele. Você vai mesmo brigar? Ele perguntou. Vou, prometi. E se não conseguir? Vou conseguir. Como sabe, eu não sabia. Não tinha certeza de nada. Mas olhei para aquele menino, para aqueles olhos que tinham visto coisas demais, e entendi que não tinha mais volta. Tinha entrado numa briga que não sabia se ia ganhar, mas ia brigar. Ia brigar com tudo que tinha, porque Davi merecia alguém que brigasse por ele. E eu ia ser essa alguém. Porque você merece, respondi simplesmente. E naquele momento, debaixo do sol quente de Goiás, com a poeira ainda se assentando na estrada, eu fiz uma promessa silenciosa. Uma promessa para mim, para Davi, para o universo. Ia fazer tudo o que fosse preciso para manter aquele menino comigo. Ia enfrentar a justiça, a burocracia, o preconceito, o julgamento. Ia mostrar que uma vida não precisa ser perfeita para ter valor. Ia mostrar que amor é mais importante que papel. E se ninguém acreditasse, eu ia fazer acreditar. No dia seguinte, acordei com um peso diferente no peito. Não era o peso da solidão que carregava há anos. Era o peso da responsabilidade. O peso de ter feito uma promessa que não sabia se conseguiria cumprir. O peso de ter um menino dormindo no quarto ao lado, confiando que eu ia protegê-lo. Levantei antes do sol, como sempre, mas dessa vez com um propósito. Precisava ir ao vilarejo. Precisava entender o que tinha que fazer, que papel tinha que assinar, que autoridade tinha que procurar. Precisava transformar aquela vontade que sentia no peito em algo concreto, real, legal. Fiz café, preparei pão com manteiga, acordei Davi devagar. Ele abriu os olhos, assustado, como sempre, mas relaxou quando me viu. Bom dia, falei. Bom dia, ele respondeu, esfregando os olhos. Vamos ter que sair hoje. Preciso resolver umas coisas no vilarejo. O rosto dele fechou imediatamente. Você vai me levar de volta? Não, respondi firme. Nunca. Só preciso conversar com umas pessoas. Saber o que fazer para você poder ficar comigo de verdade, do jeito certo. Vai ter que me deixar lá? Não, você vai comigo. Não vou te deixar sozinho de novo. Ele relaxou um pouco, mas ainda estava tenso. Tomamos café em silêncio. Depois troquei de roupa, vesti meu vestido menos surrado, penteei o cabelo e prendi num coque apertado. Tentei parecer apresentável. Tentei parecer alguém que podia ser responsável por uma criança. Davi vestiu a roupa que eu tinha lavado, ainda grande demais, mas limpa. Penteei o cabelo dele também, passando a mão com carinho naqueles fios macios. Ele ficou quieto, me deixando arrumar, confiando. Saímos quando o sol ainda estava baixo, antes do calor apertar. A caminhada até o vilarejo era longa, quase 2 horas no meu ritmo, mas Davi era criança e tinha perna curta. Ia demorar mais. Levei água numa garrafa velha, um pedaço de pão embrulhado num pano e a pouca coragem que tinha. Caminhamos pela estrada de terra que já tinha secado. A poeira vermelha grudava nas nossas roupas, no nosso cabelo, na nossa pele. Davi segurava minha mão com força, como se tivesse medo que eu soltasse. Eu não soltava. A gente caminhava devagar, parando quando ele cansava, bebendo água quando a boca secava, seguindo em frente sempre. No meio do caminho, Davi perguntou: "E se falarem que você não pode ficar comigo?" "Vou mostrar que posso." "Como?" "Não sei ainda, mas vou dar um jeito." Ele ficou em silêncio por um tempo, processando. Depois perguntou de novo: "Você se arrepende?" Parei de andar. Agachei na frente dele, segurando os ombros pequenos, olhando nos olhos fundos.
Me arrepender de quê? De ter me achado, de ter me levado para casa, de ter prometido que eu podia ficar. Meu coração apertou, porque aquela pergunta vinha de um lugar profundo, de uma ferida que não sarava, de uma criança que tinha aprendido cedo demais que as pessoas desistem dela. Escuta bem o que vou te falar, Davi. Falei devagar com firmeza. Eu não me arrependo, nem um pouco. Você chegou na minha vida quando eu estava morrendo por dentro sem saber, quando eu tinha esquecido o que era ter propósito. Você me lembrou que ainda dá para sentir, ainda dá para cuidar, ainda dá para viver de verdade. Então não, eu não me arrependo. E nunca vou me arrepender. Os olhos dele encheram de lágrima. Ele se jogou no meu pescoço, me abraçando com força. E ali, no meio da estrada vazia, debaixo do sol que começava a queimar, a gente ficou abraçado. Duas pessoas quebradas, tentando se consertar juntas. Chegamos no vilarejo quando o sol já estava alto. Era um lugar pequeno, pobre, esquecido. Umas 20 casas de tijolo sem reboco ou madeira velha, uma igreja simples, um mercadinho que vendia de tudo um pouco, um posto de saúde que quase nunca tinha médico e nada mais. As ruas eram de terra, as pessoas eram poucas, todo mundo conhecia todo mundo. E todo mundo sabia da vida de todo mundo. Quando entramos na rua principal, senti os olhares. As mulheres na porta das casas pararam de varrer para olhar. Os homens sentados na frente do mercadinho pararam de conversar. Todo mundo olhava, todo mundo reparava, todo mundo julgava. Eu sabia o que eles estavam pensando. A viúva louca que morava sozinha no meio do mato, a mulher estranha que não conversava com ninguém, e agora tinha aparecido com uma criança que não era dela. O povo ia falar. Já estava falando. Apertei a mão de Davi e segui em frente, ignorando os olhares. Fui direto para o posto de saúde. Não porque esperava encontrar médico, mas porque sabia que lá tinha a agente comunitária, Dona Cida, que conhecia todo mundo e sabia de tudo o que acontecia na região. Dona Cida estava sentada numa cadeira velha na frente do posto, abanando com um leque de palha. Era uma mulher gorda, morena, de uns 60 anos, com um sorriso fácil e uma língua afiada. Quando me viu chegando, levantou as sobrancelhas. "Ué, Neuza", ela disse, surpresa. "Que milagre te trouxe aqui? Faz meses que não aparece." "Precisava vir", respondi seco. Ela olhou para Davi curiosa. "E quem é esse menino?" "É o Davi, está morando comigo." "Morando?" Ela se inclinou para frente, interessada. "Desde quando?" "Faz uma semana." "Uma semana? E de onde ele saiu?" Respirei fundo. Sabia que contar para Dona Cida era como anunciar no alto-falante da praça, mas precisava de ajuda. E ela conhecia gente, sabia como as coisas funcionavam. "Ele foi abandonado na frente da minha casa", contei. "A tia dele largou ele lá e foi embora. Eu cuidei dele e agora quero ficar com ele, de verdade, do jeito certo." Dona Cida me olhou por um tempo longo. Depois olhou para Davi, que estava grudado em mim, com medo daquela mulher grande e falante. "Senta aqui", ela indicou um banco. "Vamos conversar." Sentei. Davi sentou do meu lado, ainda segurando minha mão. Dona Cida puxou a cadeira dela para mais perto. "Você sabe que não é simples, né?" ela começou. "Não pode simplesmente pegar uma criança e dizer que é sua." "Eu sei. Por isso vim aqui. Preciso saber o que fazer." "Tem que ir no conselho tutelar. Tem que registrar que a criança foi abandonada. Tem que pedir guarda. E isso dá trabalho, Neuza. Dá burocracia. Vão investigar sua vida. Vão querer saber se você tem condição." "Eu tenho", afirmei mesmo sem ter certeza. "Tem casa?" "Tenho." "Renda?" Hesitei. Renda eu não tinha. Vivia do pouco que as galinhas davam, da pequena horta, de uns bicos que fazia de vez em quando. "Tenho o suficiente." Menti. Dona Cida suspirou. "Olha, Neuza, eu vou ser sincera com você. Não vai ser fácil.
Você é viúva, mora sozinha, não tem emprego fixo. Vão questionar, vão dizer que você não tem estrutura. Mas eu tenho amor, falei, e minha voz saiu mais alta do que eu queria. Tenho vontade, tenho disposição e tenho uma casa. Isso não vale? Vale sim, ela disse, mais gentil agora. Mas no papel, amor não conta. Precisam ver que você consegue sustentar, educar, cuidar. E a tia dele? Perguntei. Ela largou ele na rua. Não deveria contar contra ela? Deveria. Mas ela pode dizer que teve motivo, que passou por dificuldade, que ia voltar. Dona Cida balançou a cabeça. A justiça é complicada, Neuza. Nem sempre o certo é o que acontece. Senti minha garganta apertar. Senti o desespero subindo. Porque eu sabia que ela tinha razão. Sabia que o mundo não funcionava baseado em amor ou vontade. Funcionava baseado em papel, em dinheiro, em aparência. Mas vou te ajudar, Dona Cida disse de repente. Vou falar com o pessoal do conselho. Vou explicar a situação. E vou dar testemunho a seu favor, se precisar. Levantei os olhos, surpresa. Por quê? Você nem me conhece direito. Conheço o suficiente. Sei que você é mulher séria, que trabalha honesto, que não se mete em confusão. Ela olhou para Davi. E vejo como esse menino olha para você. Vejo que ele confia, e criança não confia em qualquer um. Confia em quem cuida de verdade. As lágrimas que eu vinha segurando desde que saí de casa finalmente caíram. Limpei rápido, envergonhada, mas Dona Cida viu. Não chora não, ela disse, tocando meu ombro. Vai dar certo. Só vai demorar e vai exigir paciência. Mas se você realmente quer, vai conseguir. Eu quero, afirmei. Mais do que qualquer coisa. Então vamos começar. Vou te levar no conselho agora. Fica a 2 horas daqui na cidade, mas meu sobrinho vai passar por aqui daqui a pouco com a caminhonete. Ele dá carona pra gente. E foi assim que começou. A luta burocrática, lenta, cansativa, humilhante. Passei o dia indo de um lugar para o outro, contando a mesma história várias vezes, respondendo as mesmas perguntas, ouvindo as mesmas dúvidas. Davi ficou comigo o tempo todo, quieto, assustado, se encolhendo cada vez que alguém falava com ele. No conselho tutelar, uma moça jovem de óculos me recebeu. Anotou tudo o que contei num formulário cheio de linhas. Perguntou meu nome completo, minha idade, minha renda, minha profissão. Perguntou sobre a casa, sobre a família, sobre meus filhos que tinham ido embora. Perguntou sobre Davi, sobre como eu o encontrei, sobre a tia que abandonou. Respondei tudo com paciência, com educação, tentando parecer alguém confiável, alguém que merecia uma chance. A senhora entende que isso vai levar tempo? Ela disse no final. Vamos precisar fazer visita na sua casa, avaliar as condições, conversar com vizinhos, ouvir o menino e depois encaminhar para a justiça. Quanto tempo? Perguntei. Meses, talvez mais. Meses. O coração apertou, mas assenti. Tá bom, eu espero. E enquanto isso, o menino fica com a senhora. Mas não pode sair da região e precisa manter contato com a gente. Vou manter. Quando saímos do prédio, já estava anoitecendo. Dona Cida nos deu carona de volta até o vilarejo. De lá, caminhamos de novo até a casa, agora no escuro, com Davi ainda mais cansado, quase dormindo em pé. Chegamos em casa quando a lua já estava alta. Preparei uma janta rápida. Davi comeu pouco e foi deitar. Eu fiquei na cozinha sozinha pensando em tudo que tinha acontecido naquele dia. Tinha entrado numa briga que não sabia se ia ganhar, mas tinha dado o primeiro passo. Isso tinha que significar alguma coisa. Os meses que seguiram foram os mais longos da minha vida. Cada dia parecia durar uma semana inteira. Cada semana parecia não ter fim. A gente vivia numa espera constante, numa incerteza que pesava no ar como o calor de meio-dia. O pessoal do conselho tutelar veio 2 vezes fazer visita.
Na primeira vez, eram 3 pessoas. A moça de óculos que me atendeu, um homem mais velho que não falava quase nada e uma assistente social que anotava tudo num caderno. Eles andaram pela casa toda, olhando cada canto, cada detalhe. Mediram o quarto de Davi. Perguntaram se tinha mosquiteiro. Olharam o fogão, a pia, o tanque. Perguntaram da água, de onde vinha, se era limpa. Perguntaram da comida, se tinha o suficiente. Eu respondi tudo o que perguntaram. Mostrei a horta nos fundos, pequena mas bem cuidada. Mostrei as galinhas, o galinheiro que José tinha construído e eu mantinha funcionando. Mostrei a despensa com os sacos de arroz e feijão que eu comprava quando tinha dinheiro. Tentei provar que a gente não passava fome, que era simples, mas era digno. Davi ficou grudado em mim o tempo todo. Quando tentaram conversar com ele sozinho, ele travou. Não falou nada, só olhou para o chão, tremendo. A assistente social anotou isso no caderno. Eu vi ela escrever e meu estômago revirou, imaginando o que estava escrevendo. Criança traumatizada. Vínculo inseguro. Palavras grandes que não significavam nada perto do que a gente vivia de verdade. Na segunda visita, vieram só a assistente social e um psicólogo. Dessa vez, conseguiram conversar com Davi, separado de mim. Fecharam ele numa sala, no posto de saúde onde marcaram, e ficaram quase 1 hora. Eu esperei do lado de fora, andando de um lado para o outro, roendo a unha, rezando baixinho para que ele falasse o que sentia de verdade, para que não tivesse medo, para que dissesse que queria ficar. Quando saiu, Davi veio correndo para mim e me abraçou. Não disse nada sobre o que conversaram. E eu não perguntei. Tinha medo da resposta. Mas no meio de toda aquela incerteza, alguma coisa foi acontecendo. Alguma coisa foi mudando. Davi foi se abrindo. Foi falando mais. Foi sorrindo mais. Foi deixando de olhar para a porta toda hora como se esperasse alguém vir buscá-lo. Ele começou a me ajudar nas tarefas da casa. Varria o chão sem eu pedir. Jogava milho para as galinhas. Regava as plantas. Pequenas coisas, mas que significavam muito. Significavam que ele estava se sentindo parte. Significavam que ele estava criando raiz. À noite, antes de dormir, ele começou a me contar histórias. Histórias da mãe que tinha morrido quando ele era pequeno demais para lembrar direito. Histórias do pai que tinha ido embora e nunca mais voltou. Histórias da tia que o tratava como peso, que gritava, que dizia que ele comia demais, chorava demais, existia demais. Eu ouvia tudo em silêncio, sentada na beira da cama dele, segurando a mão pequena. E cada história que ele contava era como uma ferida se abrindo para poder sarar. Era doloroso, mas necessário. Uma noite, depois de contar sobre o dia que a tia tinha esquecido de buscá-lo na escola e ele tinha ficado sozinho até escurecer, Davi me perguntou: Neuza, você acha que eu sou difícil de amar? A pergunta me acertou como soco no estômago. Por que você acha isso? Porque ninguém fica. Minha mãe morreu, meu pai foi embora. A tia não me queria. Ele olhou para mim com aqueles olhos fundos. Você vai embora também? Segurei o rosto dele entre as minhas mãos. Olhei fundo nos olhos dele. E falei com toda a verdade que tinha dentro de mim. Escuta, Davi, você não é difícil de amar. Você nunca foi. As pessoas que foram embora é que tinham problema, não você. E eu não vou embora. Pode ter tempestade, pode ter burocracia, pode ter o mundo inteiro dizendo que não, mas eu não vou embora. Você é meu agora, e eu sou sua, e isso não muda. Ele me abraçou e chorou. Chorou aquele choro de quem estava segurando há muito tempo. Chorou até cansar, até dormir no meu colo. E eu fiquei ali, com ele dormindo pesado nos meus braços, sentindo o peso bom de ser necessária de novo. Os dias foram passando. O verão foi virando outono, com o calor dando lugar a um frio seco que rachava os lábios. As noites ficaram mais longas.
E a nossa rotina foi se estabelecendo, se solidificando, virando vida de verdade. Davi começou a falar sobre escola. Ele nunca tinha frequentado direito. A tia matriculava, mas não levava. Ele faltava mais do que ia. E quando ia, voltava com fome, com frio, com a sensação de não pertencer a lugar nenhum. Você quer estudar? Perguntei um dia. Quero. Ele respondeu, mas com medo na voz. Mas e se não me aceitarem? Vão aceitar. E se não aceitarem, eu faço aceitar. Fui até o vilarejo no dia seguinte. Conversei com a diretora da escolinha, uma mulher baixa e redonda chamada Irane. Expliquei a situação. Disse que Davi estava sob minha guarda temporária, que estava esperando a justiça decidir, mas que ele precisava estudar, precisava ter rotina, precisava ter futuro. Irane me ouviu com atenção. Olhou para os papéis que eu tinha trazido, os documentos do conselho, a declaração que Dona Cida tinha escrito a meu favor. Depois suspirou. Pode trazer ele segunda que vem. Vou matricular. Quase chorei ali mesmo. Não chorei porque tinha gente olhando, porque sempre tinha gente olhando, mas quase. Agradeci, voltei para casa e contei para Davi. Ele ficou feliz e assustado ao mesmo tempo. Feliz porque ia ter rotina, amigos, coisa de criança normal. Assustado porque escola era lugar de gente que ficava. E ele ainda não tinha certeza se ia ficar. Você vai ficar, prometi de novo. Você vai estudar, crescer, ter vida. Você vai ter tudo que merece. Na segunda-feira seguinte, levei Davi para a escola. Tinha acordado mais cedo, preparado o café com cuidado, separado a roupa menos surrada que ele tinha. Penteei o cabelo dele com carinho, molhando a mão para acertar os fios rebeldes. Ele estava nervoso, calado, mexendo nas mãos. Caminhamos até o vilarejo de novo. Davi segurava minha mão com força. Quando chegamos na frente da escola, ele travou. E se ninguém gostar de mim, vão gostar, afirmei. Você é bom menino, Davi. É esperto, é educado. Qualquer um que te conhecer de verdade vai gostar. E se eu não souber fazer as coisas? Aprende. Para isso serve escola. Para aprender. Ele respirou fundo. Entrou comigo. Irani nos recebeu. Levou Davi até a sala. Apresentou para a professora, uma moça jovem de sorriso fácil chamada Juliana. Davi se sentou numa carteira no fundo, ainda tenso, ainda com medo. Mas estava ali. Estava tentando. Volto no meio-dia para buscar você, falei, me agachando na frente dele. Promete? Prometo. E eu sempre cumpro promessa. Saí da escola com o coração apertado. Voltei para casa sozinha, a caminhada parecendo mais longa sem Davi ao meu lado. Passei a manhã inquieta, olhando para o relógio que não tinha, medindo o tempo pelo sol que andava devagar demais no céu. Quando finalmente deu meio-dia, voltei correndo para a escola. Cheguei suada, com o coração batendo rápido. Davi estava na porta esperando com um desenho na mão. Quando me viu, correu e me abraçou. Como foi? Perguntei. Foi bom, ele disse, e tinha um sorriso pequeno no rosto, um sorriso verdadeiro. A professora é legal. E tem um menino, o Zeca, que sentou do meu lado. Ele me emprestou o lápis. Meu coração inchou. Porque aquilo era vida normal. Era coisa de criança. Era o que Davi merecia e nunca tinha tido. Os dias foram passando assim. Davi ia para a escola toda manhã. Voltava no meio-dia com desenhos, com histórias, com um brilho novo nos olhos. Começou a fazer amizade com Zeca e com mais 2 meninas da turma. Começou a gostar de ir. Começou a reclamar quando tinha feriado. E eu, vendo aquela transformação, fui me transformando também. Fui lembrando como era ter rotina que girava em torno de outra pessoa. Como era fazer comida pensando no que a criança gostava. Como era lavar roupa, arrumar mochila, conferir caderno. Coisas simples que eu tinha feito para os meus filhos e tinha esquecido como faziam sentido. Meus filhos. Eu não falava com eles há anos. Depois que cresceram e foram embora, o contato foi sumindo. Eles tinham suas vidas agora. Eu era só um passado distante,
uma mãe que fez o que pôde, mas não foi suficiente. Mas um dia, Davi perguntou sobre eles. Você tem filhos? Tenho. 2. Cadê eles? Foram embora, cresceram e fizeram a vida deles longe daqui. Você sente falta? A pergunta me pegou desprevenida. Sentia? Eu tinha convencido meu coração de que não. Tinha construído um muro ao redor daquela dor. Mas a verdade estava ali, exposta pela pergunta inocente de uma criança. Sinto, admiti, todo dia. Por que não chama eles para vir aqui? Porque... Comecei, mas não sabia terminar. Porque eu tinha vergonha. Porque achava que eles não iam querer. Porque tinha medo de mais rejeição? Não sei se eles querem vir. Mas você não perguntou. Davi tinha razão. Eu não tinha perguntado. Tinha apenas assumido. Tinha deixado o silêncio crescer até virar muro intransponível. Naquela noite, depois de colocar Davi para dormir, fiquei sentada na cozinha pensando: será que meus filhos sabiam que eu ainda existia, que ainda pensava neles, que ainda os amava mesmo depois de tudo? Decidi que ia tentar, não sabia como. Não tinha telefone, não tinha endereço certo deles, mas ia pedir ajuda para Dona Cida. Ela conhecia todo mundo, talvez soubesse de alguém que soubesse onde eles estavam. Porque Davi tinha me ensinado uma coisa. Nunca é tarde para tentar consertar o que foi quebrado. Nunca é tarde para estender a mão. Nunca é tarde para dizer que você ainda está aqui, ainda importa, ainda quer. E eu queria. Queria que meus filhos soubessem que eu tinha mudado, que tinha encontrado propósito de novo, que tinha alguém pequeno me ensinando a viver de novo. Queria que eles conhecessem Davi e queria que Davi conhecesse seus irmãos. Porque família não era só sangue, era escolha, era cuidado, era estar presente. E eu estava aprendendo isso de novo, um dia de cada vez. Foi Dona Cida quem conseguiu o contato dos meus filhos. Levou 3 semanas, mas ela achou. Minha filha Helena morava em Goiânia, trabalhava como cozinheira num restaurante. Tinha 2 filhos. Meu filho Paulo estava em Brasília, trabalhava na construção civil, era casado. Quando Dona Cida me deu os endereços anotados num papel amassado, fiquei olhando aqueles rabiscos como se fossem em língua estrangeira. Meus filhos, tão perto e tão longe ao mesmo tempo, com vidas que eu não conhecia, com famílias que eu nunca tinha visto. Você vai escrever? Dona Cida perguntou. Vou, respondi, mas não sabia se era verdade. Levei o papel para casa. Guardei na gaveta da cômoda. Fiquei dias olhando para a gaveta, sabendo que o papel estava ali, mas sem coragem de pegar. Porque escrever significava arriscar. Significava abrir uma porta que estava fechada há tanto tempo que eu nem sabia mais se tinha dobradiça do outro lado. Mas Davi percebeu. Criança percebe tudo. Você está diferente, ele disse uma noite depois da janta. Como assim diferente? Triste. Do jeito que eu ficava quando pensava na minha mãe. Suspirei. Não adiantava mentir para ele. Estou pensando nos meus filhos. Se devo chamar eles para virem aqui. Por que não chama? Tenho medo. Do quê? De eles não quererem vir, de eles terem raiva de mim, de... A voz falhou. De eles acharem que não sou boa mãe. Davi ficou em silêncio por um tempo. Depois veio e sentou do meu lado, encostando a cabeça no meu ombro. Você é boa mãe para mim, ele disse simplesmente. As palavras me acertaram no peito. Eram simples, mas carregavam um peso imenso. Porque Davi sabia o que era não ter mãe. Sabia o que era não ser querido. E ainda assim, ele me via como boa. Me via como suficiente. Naquela noite, depois que ele dormiu, peguei o papel na gaveta. Sentei na mesa da cozinha com uma caneta velha e um caderno que tinha sobrado da época que meus filhos estudavam. A luz do lampião tremia na página em branco. Comecei a escrever. Helena e Paulo, faz muito tempo que não falo com vocês. Tanto tempo que nem sei por onde começar. Mas preciso tentar. A vida mudou aqui. Eu mudei.
Tem um menino morando comigo agora. O nome dele é Davi. Tem 6 anos. Foi abandonado e eu acolhi. Estou lutando para ficar com ele de verdade, para poder ser mãe dele do jeito que a lei permite. Eu sei que não fui a melhor mãe para vocês. Sei que a vida foi dura. Sei que passei mais tempo trabalhando, sobrevivendo, lutando do que dando carinho. Mas eu fiz o que pude com o que tinha. E sempre amei vocês. Sempre. Se quiserem vir aqui conhecer Davi, conhecer como estou vivendo agora, a porta está aberta. Se não quiserem, vou entender. Mas precisava que soubessem que penso em vocês todo dia. E que sinto falta. Manrei a carta 3 vezes. Parecia insuficiente. Parecia que faltava dizer tantas coisas. Mas era o que consegui. Era o que tinha dentro de mim naquele momento. No dia seguinte, pedi para Dona Cida mandar as cartas. Ela conhecia alguém que ia para Goiânia e podia entregar. Entreguei os envelopes com mãos tremendo. E depois esperei. Esperei como tinha esperado a resposta do conselho tutelar. Como tinha esperado a tia de Davi voltar. Como tinha esperado a vida inteira por coisas que às vezes vinham e às vezes não. 2 semanas depois, numa tarde de sábado, ouvi o barulho de um carro parando na frente de casa. Não era comum. Quase ninguém vinha até aqui. Saí na varanda e vi uma mulher descendo de um carro velho. Uma mulher alta, de cabelo preso, vestindo calça jeans e blusa simples. Demorei uns segundos para reconhecer, mas quando reconheci, meu coração parou. Era Helena, minha filha. Ela ficou parada do lado do carro, olhando para casa, olhando para mim. Parecia insegura, parecia não saber se devia ter vindo. Davi estava brincando no terreiro. Parou quando viu o carro, veio correndo para perto de mim. Quem é? Ele perguntou baixinho. É minha filha, respondi, e a voz saiu rouca. Helena deu alguns passos na nossa direção. Parou de novo. A gente ficou ali, separadas por uns metros de terra batida, mas a distância parecia anos. Mãe, ela disse finalmente. Helena. Ficamos nos olhando, eu querendo correr e abraçar. Ela querendo a mesma coisa, mas com o mesmo medo. Até que Davi, sem entender toda aquela tensão, falou. Você é a irmã da Neuza? Helena sorriu. Um sorriso pequeno, mas verdadeiro. Sou filha dela. Ah, Davi processou. Então você é minha irmã também? A pergunta caiu como pedra no silêncio. Helena me olhou, surpresa, e eu vi nos olhos dela o entendimento. Ela tinha entendido o que eu tinha escrito na carta. Tinha entendido que Davi não era só uma criança que eu estava abrigando. Era meu filho agora, do jeito que importava. Acho que sou. Helena respondeu, e tinha emoção na voz. Davi sorriu. Pegou minha mão e puxou. Vem ver a casa. Ele convidou Helena, sem cerimônia. Tem galinha e eu tenho desenhos para mostrar. Helena olhou para mim pedindo permissão. Eu assenti. A gente entrou na casa juntas, Davi na frente falando sem parar, mostrando tudo com orgulho. Mostrou o quarto dele. Mostrou os desenhos grudados na parede. Mostrou o tabuleiro de damas. Mostrou a cozinha onde eu ensinava ele a fazer pão. Helena olhava tudo em silêncio. Olhava e via. Via que aquela casa simples, pobre, pequena, estava viva de um jeito que não estava quando ela morava aqui. Via que tinha cuidado. Via que tinha amor. Depois que Davi cansou de mostrar tudo e saiu para brincar de novo no terreiro, eu e Helena ficamos sozinhas na cozinha. Fiz café. Coloquei na mesa junto com bolo de fubá. A gente sentou uma de frente para outra, sem saber por onde começar. Você veio, falei, porque não consegui pensar em outra coisa. Vim, recebi sua carta e... Ela parou mexendo na xícara. Precisava ver. Precisava entender. Entender o quê? Como você conseguiu recomeçar? Helena levantou os olhos. Como conseguiu abrir o coração de novo depois de tudo? Respirei fundo. Não foi escolha. Foi necessidade. Davi precisava. E
Eu acho que precisava dele também. Lá ele te chama de Neuza. Chama. Não me chamou de mãe ainda. Talvez nunca chame. Mas não importa. Eu sei o que sou para ele. E ele sabe o que é para mim. Helena ficou em silêncio, processando. Depois falou com a voz trêmula. Eu também sei o que você foi para mim. E para Paulo. Mesmo quando a vida era dura, mesmo quando você estava exausta, mesmo quando não tinha o que comer, você sempre ficou, você sempre lutou. As lágrimas que eu tinha segurado desde que vi Helena descer do carro finalmente caíram. Eu sinto muito, falei. Sinto não ter sido melhor. Sinto ter deixado vocês irem embora sem lutar para ficarem. Sinto ter me fechado quando devia ter ficado aberta. Mãe, Helena segurou minha mão através da mesa. Você fez o melhor que pôde. E foi o suficiente. A gente cresceu. A gente sobreviveu. E a gente te ama. Sempre amou. Choramos juntas. Choramos anos de silêncio, de mágoa não dita, de saudade engolida. Choramos e chorando começamos a nos encontrar de novo. Helena ficou o fim de semana inteiro. Dormiu no meu quarto enquanto eu dormi numa rede na cozinha. Conheceu a rotina, viu como eu cuidava de Davi, viu como ele confiava em mim, viu como a gente tinha construído alguma coisa parecido com família. No domingo de manhã, ela me ajudou a fazer almoço. Cozinhamos juntas, como não fazíamos desde que ela era adolescente. Davi ficou por perto, ajudando do jeito dele, colocando a mesa, buscando água. E pela primeira vez em anos, a cozinha estava cheia. Cheia de gente, de conversa, de vida. Depois do almoço, Helena disse que precisava voltar. Tinha trabalho na segunda, tinha os filhos para cuidar. Mas antes de ir, me abraçou forte. Vou trazer as crianças para conhecer você. E vou avisar Paulo. Ele também quer vir. Ele disse isso? Disse. Ele só estava esperando eu vir primeiro, para ver como você estava. Helena sorriu. E você está bem, mãe. Você está viva de novo. Quando ela foi embora, Davi e eu ficamos na varanda vendo o carro sumir na estrada. Davi encostou a cabeça em mim. Gostei dela, ele disse. Eu também, respondi. Sempre gostei. Só tinha esquecido como. 2 semanas depois, foi Paulo quem apareceu. Veio com a esposa, uma mulher baixa e sorridente chamada Márcia. Ficaram o dia inteiro. Paulo ajudou a consertar a cerca que eu nunca tinha consertado. Márcia conversou comigo na cozinha, fazendo perguntas sobre Davi, sobre o processo na justiça, sobre como eu estava me sentindo. E foi estranho. Estranho e bom. Estranho porque eram meus filhos, mas ao mesmo tempo eram adultos que eu mal conhecia. Bom porque eles estavam ali, tinham escolhido vir, tinham escolhido ficar, nem que fosse por um dia. Quando eles foram embora, Paulo me abraçou. Um abraço apertado, demorado. Desculpa, mãe. Desculpa ter sumido. Desculpa não ter voltado antes. Não precisa pedir desculpa, falei. Você precisava viver sua vida, eu entendo. Mas vou voltar. Vou vir mais vezes. E você também pode ir lá. Nossa casa é sua casa. E ele falava sério. Eu vi nos olhos dele que falava sério. Os meses foram passando. Helena e Paulo começaram a visitar com frequência. Traziam os filhos, traziam comida, traziam histórias, traziam vida. A casa que era silenciosa, que era vazia, foi se enchendo de novo. Não do jeito que era antes, de um jeito novo. De um jeito melhor. Davi ganhou primos, ganhou tios, ganhou uma família que ele nunca tinha tido. E vendo ele brincar com as crianças, vendo ele rir sem medo, vendo ele ser só criança, eu entendi que tinha feito mais que acolher um menino. Tinha reconstruído alguma coisa que estava quebrada há muito tempo. Tinha reconstruído família. Não a família perfeita dos livros, dos filmes, das histórias bonitas, mas a família real. A família imperfeita. A família que se escolhe todo dia. A família que briga, que perdoa, que erra, que conserta. A família que fica.
E então, numa tarde de setembro, quando as flores do ipê começavam a pintar o quintal de amarelo, chegou a notícia. Dona Cida veio até a casa pessoalmente. Estava ofegante de tanto andar rápido. Tinha um papel na mão. Neuza, ela disse com os olhos brilhando. Saiu a decisão. Meu coração disparou. Davi estava na escola. Helena tinha vindo passar uns dias e estava na cozinha. Ela saiu quando ouviu Dona Cida, ficou do meu lado. E? Perguntei, mas minha voz quase não saiu. Aprovado. Dona Cida sorriu. Você tem a guarda definitiva. Davi é seu filho agora. Oficialmente. O mundo parou. Ou eu parei. Não sei bem. Sei que as lágrimas vieram sem avisar. Sei que as pernas falharam e Helena me segurou. Sei que alguma coisa dentro de mim se soltou. Alguma coisa que estava presa, apertada, com medo. Davi era meu. De verdade. Do jeito que a lei reconhecia. Do jeito que o mundo via. Não tinha mais medo de alguém vir buscar, não tinha mais incerteza, não tinha mais espera. Obrigada, consegui dizer para Dona Cida. Obrigada por tudo. Não precisa agradecer. Você lutou, você mereceu. Ela me abraçou. Agora aproveita esse menino, cuida dele e é feliz. Quando fui buscar Davi na escola naquela tarde, ele percebeu que alguma coisa era diferente. Percebeu pelo jeito que eu andava, pelo jeito que eu olhava para ele. O que foi? Ele perguntou. Agachei na frente dele, ali mesmo na frente da escola, com todo mundo olhando. Saiu a decisão. Você pode ficar, para sempre. Os olhos dele arregalaram. Para sempre mesmo? Para sempre mesmo. Você é meu filho agora, no papel e no coração. Davi me abraçou. Me abraçou com tanta força que quase caímos os dois. E ali, naquele abraço apertado de uma criança que finalmente tinha encontrado lar, eu entendi o que significava recomeçar. Não era esquecer o passado. Não era fingir que a dor nunca existiu. Era aceitar que a vida continua. Que depois da tempestade vem calmaria. Que depois do inverno vem primavera. Que depois de perder, às vezes a gente encontra. Encontra de um jeito diferente, inesperado, mas encontra. Eu tinha perdido José, tinha perdido anos com meus filhos, tinha perdido pedaços de mim mesma pelo caminho, mas tinha encontrado Davi. E encontrando ele, tinha me encontrado de novo. Tinha encontrado propósito, tinha encontrado razão. Tinha encontrado que ainda dava para sentir, para cuidar, para amar. E naquela tarde, caminhando pela estrada de terra com Davi ao meu lado, com Helena esperando em casa, com a promessa das visitas de Paulo, com o ipê florido no quintal e o vento soprando suave, eu entendi finalmente. O vento não sopra sempre na mesma direção. Às vezes ele vai embora. Deixa tudo parado, abafado, difícil de respirar. Mas ele volta. Sempre volta. Trazendo coisas novas. Levando coisas velhas, fazendo a vida se mover de novo. E eu, que tinha passado anos parada, finalmente estava me movendo. Estava viva, de verdade. Naquela noite, depois da janta, Davi me chamou pela primeira vez de mãe. Foi sem querer, foi natural. Estava me pedindo água e saiu. Mãe, me dá água. Ele percebeu o que tinha dito, ficou vermelho, quis se desculpar. Mas eu não deixei. Pode chamar, falei com a voz embargada. Pode chamar do que você quiser, porque é isso que eu sou, sua mãe. E naquele momento, debaixo do telhado que José tinha ajudado a construir, na casa que eu tinha erguido com as próprias mãos, cercada pelos fantasmas do passado, mas também pela presença viva do presente, eu finalmente encontrei paz. Não era a paz do silêncio, era a paz do barulho bom, do chão que range com passo de criança, da risada que enche a cozinha, da conversa antes de dormir, da vida que pulsa, que respira, que continua. E eu que achava que só estava sobrevivendo, descobri que estava vivendo, vivendo de verdade, finalmente.